Em 15 de abril de 2022, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou para o surgimento de casos de hepatite aguda grave em crianças no Reino Unido. Após 2 semanas, já eram mais de 200 casos espalhados pelo mundo, incluindo uma criança que veio a óbito e 17 que precisaram de transplante de fígado. Os pacientes têm de 1 mês a 16 anos de idade. No Brasil, há pelo menos 16 casos suspeitos, 6 no Rio de Janeiro, 7 em São Paulo, 2 no Paraná e 1 em Santa Catarina. A origem da doença ainda é desconhecida, mas já se sabe que não há nenhuma relação direta com os vírus comuns da hepatite. Neste vídeo vamos falar alguns detalhes que sabemos desta nova hepatite. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Todos devem estar atentos a esses novos casos. Se inscreva em nosso canal também e ative as notificações. O que é a hepatite? A hepatite é uma inflamação no fígado que pode ser causada por diversos motivos, como excesso de medicamentos, alcoolismo e presença de determinados vírus. Os agentes infecciosos mais comuns são os causadores dos tipos A, B, C, D e I. O tipo A é o mais frequente e também o mais benigno entre as crianças. A hepatite aguda grave que vem sendo relatada nos últimos meses, por sua vez, é caracterizada por uma inflamação que surge de forma abrupta. Ela costuma provocar diarreia, vômito, febre, dores musculares e coloração amarelada na pele e nos olhos, a chamada icterícia. Autoridades sanitárias de dezenas de países estão intrigadas com os casos de hepatite aguda de origem desconhecida que têm afetado crianças e adolescentes desde, pelo menos, outubro do ano passado. A doença já levou 348 pacientes pediátricos à emergência de hospitais em 20 países. Alguns deles precisaram de transplante de fígado. No Brasil, 21 diagnósticos estão sob investigação. A principal característica em comum a todos os pacientes é que eles não apresentam infecção por nenhum dos 5 vírus causadores de hepatite nem tiveram exposição em comum a algum agente tóxico capaz de desencadear a doença. Os principais sintomas registrados em hospitais de todo o mundo são icterícia, pele e parte branca dos olhos amareladas, que se dá pela incapacidade do fígado no processamento ideal de glóbulos vermelhos do sangue, e manifestações gastrointestinais, como dor abdominal, vômito, diarreia e náusea. No Brasil, 4 estados investigam casos de pacientes cujos sintomas e exames laboratoriais apresentaram características semelhantes às observadas nesses países. Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro informou que há 6 casos suspeitos, 3 na capital, uma criança de 4 anos, uma criança de 8 anos e um bebê de 2 meses, 1 em Niterói, criança de 3 anos, e 1 em Araruama, criança de 2 anos. Ainda segundo a pasta, a morte de um bebê de 8 meses também é objeto de apuração. São Paulo. 7 casos suspeitos de hepatite aguda provocada por agente desconhecido em pacientes pediátricos estão sendo acompanhados pelo CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica, do Estado de São Paulo. De acordo com o órgão, os pacientes são da capital, São José dos Campos e Fernandópolis. Apenas 2 desses pacientes estão internados e os demais evoluem bem, diz a Secretaria de Estado da Saúde. Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde paranaense divulgou 3 casos suspeitos, porém um já foi descartado. Outros 2 diagnósticos, de meninos de 8 e 12 anos, continuam em apuração. Santa Catarina. O estado acompanha 2 casos. Um deles, notificado no dia 4 de maio, é de uma criança de 7 anos que foi internada em um hospital de Itajaí. O paciente apresentava quadro de hepatite aguda, caracterizado por icterícia, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Após evoluir bem, ele recebeu alta no dia 9. O segundo caso é de um paciente de 16 anos que apresentou sintomas como náuseas, vômito, sonolência, urina de cor escura e febre no dia 29 de abril. Exames realizados em um hospital de Balneário Camboriú mostraram alterações nas enzimas hepáticas. Ele aguarda resultado de exames para hepatite do tipo A, sendo negativo para os tipos B e C, além de outros exames complementares.
O jovem não necessitou internação e está sendo acompanhado em casa pela Vigilância Epidemiológica Estadual e Municipal, diz a secretaria em nota. Minas Gerais. Há 2 casos suspeitos da doença em Belo Horizonte e outros 2 na cidade de Juiz de Fora, informou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais na quarta-feira, 11. Os principais sintomas relatados pelos pacientes foram dor abdominal e vômitos, acompanhados de alterações de enzimas hepáticas. Quais as suspeitas da origem? As investigações epidemiológicas e laboratoriais sugerem que pode haver uma relação entre a hepatite e a infecção pelo adenovírus 41F, causador de gastroenterite em crianças, mas sem histórico de provocar lesões no fígado, segundo o CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados Unidos. Ocorre que nem todos os pacientes que desenvolveram a doença tiveram um exame positivo para o adenovírus 41F. Alguns tinham sido infectados pelo coronavírus, causador da Covid-19. Neste momento, a causa das doenças relatadas nessas crianças ainda é desconhecida. Embora o adenovírus tenha sido detectado em algumas crianças, não sabemos se é a causa da doença. Não sabemos e estamos investigando o papel de outros fatores nessa doença, como a exposição a toxinas ou outras infecções que as crianças possam ter, informa o CDC. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, braço da OMS, Organização Mundial da Saúde, no continente americano, esclarece que algumas infecções graves por adenovírus provocaram hepatite em pacientes imunocomprometidos ou transplantados, por exemplo. No entanto, essas crianças não correspondem a essa descrição, elas eram previamente saudáveis. A OMS ressalta que existem mais de 50 tipos de adenovírus que podem causar doenças em humanos, que o 41 geralmente provoca diarreia, vômito e febre, muitas vezes acompanhados de sintomas respiratórios. Fatores como aumento da suscetibilidade entre crianças pequenas após um nível mais baixo de circulação de adenovírus durante a pandemia de Covid-19, o potencial surgimento de um novo adenovírus, bem como a coinfecção por SARS-CoV-2 precisam ser mais investigados. A organização reforça que não há evidências que suportem a relação com as vacinas contra a Covid-19. A entidade avalia que não há informações suficientes para definir se há um surto. Por essa razão, considera o risco global baixo. É possível que estejamos tomando conhecimento de uma situação que existia antes, mas que passou despercebida porque eram poucos os casos, acrescenta. Como é feito o tratamento? Os pacientes que apresentem sintomas de hepatite, seja qual for a origem, devem ser tratados de forma a aliviar esses sintomas e deixá-los estáveis. Uma dieta adequada e repouso podem ser suficientes em alguns casos. A maioria deles evolui sem complicações. Todavia, em indivíduos com insuficiência hepática, a única solução é o transplante de fígado. Como proteger as crianças e adolescentes? O desconhecimento que ainda existe acerca desse tipo de hepatite faz com que medidas de controle eficazes não possam ser estabelecidas, segundo o CDC. A exposição fecal oral a vírus como adenovírus é mais provável em crianças pequenas. Recomendamos, portanto, reforçar as boas práticas gerais de higiene, incluindo a higiene cuidadosa das mãos, a limpeza e a desinfecção de superfícies, em ambientes frequentados por crianças pequenas, afirma o órgão. A OPAS sugere também medidas que protejam da infecção pelo adenovírus. O uso de máscara é uma delas, além da etiqueta respiratória, cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Como é algo ainda raro, o mais indicado por especialistas é que os pais observem os sintomas da doença e, ao suspeitarem de hepatite, procurem um serviço de saúde. Assim que surgir mais informações, vamos fazendo novos vídeos, por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe para seus familiares. Essa é uma informação que precisamos ficar de olho. Até mais!